Percepção do problema, preparação, incubação, iluminação, realização, verificação. Olá! Então sejam bem-vindos ao nosso papo sobre criatividade. Esse é o terceiro vídeo. Talvez vocês estejam ouvindo o meu vizinho ensaiando. Ele é músico. Ele toca na orquestra sinfônica. Eu acho muito bacana ter um vizinho que toca na orquestra sinfônica. Então vamos lá voltar para o nosso tema, que é o processo criativo. Relembrando os vídeos passados, nós já sabemos que a criatividade é uma coisa que sempre foi estudada, que aqui no Brasil dentro das artes plásticas, ela teve um interesse maior, que nos Estados Unidos o interesse maior do estudo da criatividade foi para o avanço de novas tecnologias, principalmente impulsionado pelo Sputnik. Porque quando eles viram que os russos começaram, eles falaram assim, epa, nós temos alguma coisa errada aqui. Vamos começar aqui a gente estudar esse negócio também. Eu quero ser tão criativo quanto eles. Então, mas a criatividade está no nosso dia a dia, por isso que é tão importante. A gente precisa solucionar os problemas. E esse daí foi o primeiro indício, a primeira etapa do processo criativo, que é a percepção do problema. Então, se você tem um problema, você quer solucionar esse problema ou não. Tem gente que acha que aquele problema não existe. Você está sem cinto na calça. Eu tive um tio que era assim, que ele andava com a calça do pijama sem cinto e simplesmente segurava o tempo inteiro e não achava que aquilo era um problema nenhum. Então, na hora que ele ia pegar alguma coisa, ele era um advogado famosíssimo, tinha uma biblioteca vastíssima. Quando ele pegava lá e subia, às vezes ele queria pegar um livro e as calças caíam, ele não achava que aquilo era um problema. Então, nós vamos para seguir adiante. Nós vamos perceber que o problema existe. E aí? A gente percebeu e vai fazer o quê? Aí nós vamos passar para essa etapa que é necessária. Às vezes ela é simultânea, às vezes ela é anterior, que se chama a preparação. Parece uma coisa meio oposta, que para você você contribuir com alguma coisa nova, você precisa antes saber o que os outros já fizeram, entrar em conhecimento com aquilo que já aconteceu. Por exemplo, eu me lembro que quando as asas deltas começaram, né, e a gente ficava rindo, assim, pô, daqui a pouco tô inventando avião. Porque parecia, né, que era uma coisa que devia ter sido anterior ao avião. E na realidade não, era uma outra forma de voo. Um voo de lazer. E, então parece... lembra o exemplo que eu dei da pia? Né, com aquela mania que eu tava de lavar coisa? Pois é. Então aquele exemplo da pia, quem que você acha que resolveu e colocou aquela tela ali na pia? Vamos lá, um minuto para pensar. Não, tem um minuto não, a gente perde tempo. Quem é que acha? Você acha que foi a dona de casa que estava lá lavando a roupa toda vez, sujando a roupa? Ou não? Pois não foi a dona de casa. Foi um engenheiro, e acho que brasileiro, que resolveu essa questão colocando dando patente. Gente, perdi a palavra. Colocando a telinha ali na pia. Foi um engenheiro. Ele já estava com a cabeça preparada. No entanto, quem é que inventou a máquina de lavar prato? Foi a mulher. Ela apesar dela não conhecer o mecanismo, ela estava lá todo dia com aquele problema. E eu com essa coisa de lavar prato novamente. Ó vida, ó céus. Então, você precisa estar com a cabeça preparada para você solucionar alguma coisa. Daí entra a importância da escola, da escolaridade. E às vezes você já pensou, você para pensar nisso? Por que para pensar nas coisas? Por que escola existe? O que acontecia antes dessa instituição escola existir? As pessoas sabiam coisas e passavam de pai para filho seu conhecimento. Então, se eu sabia fazer um relógio, inventava um relógio, que isso aconteceu na China. Descobriram que um troço incrível que tem lá na China, maravilhoso, que era um relógio. E aqui ficou tudo claro, ficou tudo maluco. Era um relógio. E esse relógio,
ninguém sabia que era o relógio, ninguém sabia mais fazer funcionar. Porque quando ele foi construído, era um relógio sofisticadíssimo, enorme, só aquela pessoa que fez é que sabia mexer nele. Então ele talvez tenha passado para o filho, mas aí o filho não teve para quem passar e pronto, acabou o conhecimento. Então quando você tem a escola, é uma das instituições mais democráticas, mais fantásticas que existem. Porque todos nós temos o nosso direito de, olha que coisa, olha que ideia maravilhosa, direito de termos todo o conhecimento que a humanidade já produziu. Então não importa quem você é, onde você mora, você tem o direito de acessar esse conhecimento. Então a escola organiza esse conhecimento e é fantástico. Daí a necessidade de você estudar se você quer ser uma pessoa criativa. Aí você vai me dar o exemplo, né, de um artista que nunca estudou. Existem as exceções que confirmam a regra. Sim, realmente, a gente pode ter o Chico Silva, né, aquele artista fantástico que faz aqueles pássaros, todo cheio de coisinhas dentro, né? São artistas primitivos, artistas incríveis, que nunca estudaram e que têm esse talento. E que fazem coisas únicas, diferentes. Mas a gente depois vai conversar sobre esse assunto também. Então, essa segunda etapa é a preparação. Nós precisamos estudar, saber quais as soluções que outras pessoas já chegaram. Então vamos pensar. Se você quer ser um escritor, você vai chegar, e eu como escritora, eu te digo que isso acontece comigo. Muitas vezes, quando você é escritor, alguém chega e pede para você ler um livro que a pessoa escreveu. Escreveu para o neto, escreveu para o filho, escreveu para a priminha. E vem com aquele livro todo feliz, assim, como se fosse uma novidade. Aí eu pego o livro e conto a história da nuvem que virou chuva. Existem, eu acho que uns, que eu conheça, 10 livros que falam sobre isso. Você pode voltar a contar essa história da nuvem que virou chuva, mas é de uma outra forma. Você tem que criar outra forma de recontar, que nem Chapeuzinho Vermelho. Quantos livros que existem por aí contando a história de Chapeuzinho Vermelho? Zentos, né? Vários. E um pode ser criativo e outro mais criativo e diferente do outro. Mas o que eu estou falando é sobre a novidade. A pessoa chega e acha que inventou uma coisa nova. E aí você fala, tem aqui. Então o que é bom? Então se a pessoa acha que quer contar a história da nuvem que virou chuva, então vá ler os livros infantis. Vai ver o que as pessoas já falaram sobre isso. Pesquise, vá atrás. A mesma coisa se dá em tese, qualquer coisa, tudo que você deseja fazer pela primeira vez, é interessante que você não reinvente a roda, né? Que você aperfeiçoe, que você faça uma outra coisa, mas que você não reinvente, não faça uma coisa que já existe. Então daí a importância. E mais, você pode, como eu falei, do aperfeiçoar, você pode, aquela pessoa chegou até um determinado momento. Por que ela só chegou àquele determinado momento no estudo dela? Porque as circunstâncias históricas eram uma. E aí você tem uma outra circunstância histórica. E aí você pode chegar e trabalhar naquele mesmo elemento, mas aperfeiçoando, indo além. E outra pessoa, depois de você, vai fazer isso também. E às vezes outras pessoas fazem simultaneamente. Isso é que é o grande barato das invenções. Quer dizer, mesmo a época que o Santos Dumont estava inventando avião, agora eu estou com mania de avião, né? E estavam os irmãos Wright também. E não eram só eles, não. Tinha várias pessoas pensando em avião ao mesmo tempo. Eu tenho, por exemplo, 2 livros. Um é feito nos Estados Unidos, outro feito na Inglaterra. E ambos são exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Sendo que são ilustradores diferentes, que tiveram soluções diferentes. Mas a proposta do livro é a mesma. E ambos foram publicados no mesmo ano. Quer dizer, um não soube do outro. Então, dá a impressão que os criativos têm estão antenados. Antenados. Eu tenho um livro que quando eu escrevi, tempos depois saiu a novela, falando sobre ele, só falando do mesmo tema.
O meu livro ainda não tinha sido publicado. O da novela foi mais rápido e saiu. Aí alguém pode falar, então você copiou a novela? Não. Eu e o autor da novela estávamos sintonizados na mesma necessidade. Porque a gente tem, de repente, as mesmas fontes. Agora, aí vem a viabilidade de cada um. Não é isso? Então, agora mesmo, eu estou com um livro para sair que não sai. E quando eu vi, tá aí, uma novela que tem muita coisa semelhante. Quando eu escrevi, por exemplo, que ganhou vários prêmios, né? Uns 5 prêmios, aquele livro do Dragonando, do Dragão, depois apareceu o Shrek. Aí a editora fala assim, já te imitaram. Mas não, a gente tá da mesma sintonia, tá? Existe por ali. E daí, então, você precisa estudar. Essa é a segunda etapa do processo criativo, que é a preparação. Se você for artista, você tem que saber o que as outras pessoas já lidaram com isso. No entanto, eu tenho um amigo que é um excelente compositor famoso até, tem alguns sucessos, e que ele não ouve música, porque ele tem medo que a música do outro influencie a sua criação. Então, exceções também existem, mas normalmente no processo criativo nós chegamos nessas duas. Então, não precisa parar. Que ótimo. Então, nós vamos agora passar para a terceira etapa. Essa etapa é a que eu gosto mais, que é a incubação. Por que eu gosto mais dessa etapa? Muitas vezes, quando vocês veem uma entrevista com artistas, ou compositores, criadores, que falam assim, como é o seu processo criativo? Aí cada um diz assim, bem, eu acordo às 10 horas, leio o jornal, passeio. E aí, meu amigo, aí é fascinante o que acontece. Essa etapa se chama incubação. Às vezes, a ideia vem quando você está dormindo. Às vezes, você cria rituais. Parece que Fernando Pessoa apontava lápis para poder escrever os seus poemas. Ficava lá apontando. Quando eu fumava, antes de começar a escrever, eu tinha um ritual. Eu preparava café, acendia o cigarro, relia o que eu já tinha escrito. Cada um cria um ritual. E o mais fascinante é que são rituais muito loucos. Maçãs podres, maçãs verdes podres que ele guardava na gaveta e ele aspirava aquele aroma das maçãs podres. Outros saíam e falavam disso, não tenho nenhum não. Eu acordo, pego um ônibus e saio fotografando a umidade das paredes e depois é que eu começo a compor. E ele acha que não tem nenhum processo criativo. Tem outro que diz, tinha um que gostava de ouvir a mesma música, outro que ficava dentro de um caixão. E isso daí é interessante para você, pai, você educador, que quer tanto estimular a criatividade da criança, né? Pensar nisso. Você vai ficar bem se seu filho quiser, antes de inventar uma sinfonia, deitar num caixão? Às vezes há preços a pagar. O criativo, às vezes, ele incomoda um pouquinho. E nós vamos aí dar outro pedaço da etapa falar sobre isso. Hoje nós vamos ficar apenas nessa etapa, tá bom? Então nós temos a preparação, a percepção do problema, a preparação e a incubação. A incubação foi aquele momento quando Newton estava dormindo e caiu a maçã na sua cabeça. Quando Arquimedes estava na banheira, e aí se vê flutuar e resolve a questão da densidade dos corpos e sai nu, gritando eureka, eureka, eureka. Então aí é o período de incubação. Parece que é o momento que você não está pensando no problema. Bye, bye.